TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui hoje em Porto Alegre, aqui na igreja em Porto Alegre, para que a gente venha aqui hoje conversar aqui com o Leonardo, né? O Leonardo vai trazer um pouquinho mais das suas experiências, como você já está acostumado aí a sempre receber através do De Bem com o Pão as dicas. Quais são as dicas? Agora nós vamos aproveitar a dica de um presbítero recém-nascido nesse encargo, né? Para nos dar a dica assim, aquele que aspira o episcopado, né? Faz boa obra, diz o Senhor, né? Faz boa coisa. Mas como é que é aspirar? O que será que levou o Leonardo a ganhar essa graça do Senhor, né? Essa eleição para esse encargo, né? Que eu sei que leve não é, né, Leonardo? Mas eu digo assim porque o Senhor diz que boa coisa faz quando aspiramos o episcopado. Todos nós que estamos lá começando, Leonardo. A pessoa chegou hoje, chegou amanhã, já está há algum tempo, mas ela tem que ir crescendo, né? Eu não digo se crescer, não sei se é a palavra certa, mas eu digo cada vez mais ser um vaso mais útil para o Senhor, para que Ele possa usar em várias áreas e de modo até nessa posição de ser um pregador da palavra de Deus aonde você estiver. Quem sabe não na igreja, especificamente no templo, mas quem sabe na associação do seu bairro. Quem sabe para os seus vizinhos, quem sabe para a sua família. Então tá aí situações maravilhosas que hoje a gente tem aqui esse exemplo para poder compartilhar. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem. Assim, então, irmãos, eu creio assim que o importante, né, para a gente estar desenvolvendo a obra do Senhor, eu sempre tive isso no meu coração, né, e eu tenho a ciência que não fui eu que escolhi estar aqui hoje, mas Deus teve uma eleição sobre minha vida, assim como todos nós. Mas a gente vai amadurecendo e crescendo em vida, né? O importante disso tudo é tu ter o temor no coração, né? Então Deus vai vendo, claro que erros aconteceram, erros acontecem, irão acontecer, mas o principal de tudo é que você, mediante a luz, né, assim como o rei Davi, né, se arrependa, conserte aquilo diante de Deus, né, para que Deus veja uma humildade, veja que você está interessado em fazer a obra do Senhor. Porque nós sabemos que essa obra ela não é feita de forma humana e natural, mas sim através do Espírito, né? Que através de nós que somos vaso, ele opera, né? Estabelece e faz todas as coisas. Então, sempre desde o início que o Senhor me chamou para a obra, né? Eu sempre tive um zelo, né? Com a obra, sempre tive temor assim de sempre estar presente nos grupos familiares, nos discipulados, os encargos que eram me passados, né, pelos presbíteros, pelos irmãos, eu sempre procurei fazer. Falhas houveram, sim, houveram, é normal, natural, quando a gente está na carne, na alma, mas eu vejo isso, que quem busca, né, a excelência e crescer em vida tem que ter o temor, né, e a ciência de que você não está fazendo aquilo para homens, e sim para Deus. E Leonardo, assim, eu tenho compartilhado com os irmãos e a gente vê assim, essa quantidade de material que nós temos. Esta mesa muito bem servida que nós temos. E a gente fala muito na questão assim, vou pedir para chegar um pouquinho mais para cá, Leonardo. Aí, a gente sempre fala assim naquela questão, que nós temos que nos alimentarmos, você tem que estar bem alimentado, você tem que crescer em vida. E a gente vê que os materiais, eles fazem um trabalho excelente nisso, né? Se a gente tirar desse foco alimentar e crescer, a gente vai ver que os materiais nos levam a sair, né, desse processo carnal humano, desse nosso sistema em que nós vivemos, para nos levar para um sistema divino e superior, né, supremo, que é o de Deus, a comunhão. Porque Deus diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente tem que saber que na carne, como nós somos, né, desse modo humano, Deus não se aproveita não, né? Eu sempre tenho
eu tenho assim uma imagem, Leonardo, para compartilhar aqui contigo, com os nossos aí, que estão assistindo o programa de Bem com Pão, que a gente tem que levantar aquele aroma aprazível a Deus, né? E quando eu penso naquele aroma aprazível a Deus, que nós temos que levantar das nossas atitudes, das nossas ações, né? Tem que ser de maneira que o Senhor sinta aquilo, o aroma que sobe é um cheirinho bom. E olha, quando você sente um cheiro bom, a gente não faz assim, que cheirinho bom, a gente se aproxima, né? Quando a gente tem uma coisa que é cheirosa, a gente, que cheiro bom, deixa eu ver, e a gente vai se aproximando. Agora, quando a gente tem alguma coisa que o cheiro não é bom, o que a gente faz? A gente vira o rosto e se afasta. Que cheiro é esse? Eu fico imaginando Deus assim, pra gente, né? De acordo com as nossas atitudes humanas e naturais, sobe aquele odor, né? E quando a gente tem atitudes, né? Ações, reações espirituais diante do Senhor, daquilo que a gente tem aprendido. E os materiais fazem essa função, né, Leonardo? De nos tirar dessa posição mais humana e carnal e nos levar para uma posição mais espiritual, né? Sim. Inclusive, Deus, né, disse lá no Velho Testamento para Josué, né, que era para ele meditar na palavra de dia e de noite, né, para que ele fosse bem sucedido, né, e não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita, né. Então eu vejo assim que hoje o mais importante do que você conhecer é você praticar. Então, uma coisa está interligada na outra, né? Muitas vezes na vida da igreja a gente troca o conhecimento pela vida. A gente normalmente tem esse engano que por muito eu conhecer ou estar presente na vida da igreja, eu estou me tornando um crente espiritual. E na verdade isso é um engano, é uma ilusão. Porque na verdade Deus ele nos deixou a palavra, porque a palavra ela não transforma. O que transforma é a minha obediência a esta palavra, que é o próprio Cristo. Então, os materiais, eles sempre vão te levar a um conhecimento da verdade e mediante aquela iluminação que você está recebendo daquela palavra, Deus ele espera uma atitude tua, né? Uma adesão voluntária da tua parte, para que você venha se inclinar para o Espírito e proceder segundo a orientação daquele material ali que você está lendo, né? Leonardo, hoje você está vendo aí, acho que hoje tu tem as duas posições para poder compartilhar com a gente, que eu acho muito interessante a gente poder pegar esse teu lado hoje aqui para poder explanar para o pessoal que está aí nos assistindo, né? Tinha aquele lado que você estava lá sentado na cadeira e tinha os teus irmãos do lado e uma liderança passando aí algumas ministrações e direções de Deus para nossas vidas. E hoje você também tem uma posição que enxerga o rebanho e consegue olhar para o rebanho e dizer assim, ali tem uma ovelha que está machucada, ali tem uma ovelha que não está se alimentando, ela está definhando, está fraca. O que tu diria assim, nessa questão? Eu me preocupo muito e sempre relato muito com a questão da alimentação, porque isso reflete diretamente na nossa vida de igreja, que nem eu digo assim, né? Não sei se estou certo na frase, mas na nossa convivência com os nossos irmãos e na busca. A gente vê aquele que vai desanimando, que tem frases assim, eu já estou 3, 4 anos na igreja, estou 5 anos na igreja, e nada aconteceu, né? Mas daí a gente fica vendo, mas irmão, vamos fazer uma análise aqui, né? Claro que a gente não analisa, porque senão a gente vai estar julgando o irmão, né? Sim. Mas se a gente puxar uma análise, irmão, vamos analisar aqui, aí a gente vai ver várias situações que não houve aquela adesão, né? E muitas vezes ele até tentou, desistiu, desanimou. O que tu diria hoje, Leonardo, assim como uma dica, ou o que tu sente no coração para compartilhar com a gente, com essas ovelhinhas assim que se sentem desanimadas muitas vezes e já têm um processo de vida com o Senhor? Eu vejo assim que a maior parte dos irmãos que desanimam na fé hoje, né, é por isso que você falou, que elas desanimam, nada acontece, passa ano, entra ano e nada muda, o cerco só aperta, a lenha de Deus baixa. Mas por que isso, né? Porque não houve uma submissão ao Rei Jesus, né? Não houve uma adesão daquela palavra que ele conheceu, não houve uma prática daquela palavra, né? E por isso, muitas vezes, aquela pessoa vai vendo os irmãos sendo abençoados, vão vendo os irmãos tendo testemunho, e ele já começa a entrar na rejeição, que ele não tem testemunho, que Deus não fala com ele. Mas, na verdade, Deus fala com nós diariamente através do ministério da palavra, né? A não ser que você esteja lá com a televisão desligada, o computador desligado, você não vai ouvir. Mas Deus está falando, né? Então eu vejo assim que
Se você está hoje num grupo familiar, ou você está num discipulado, ou você ainda está congregando e participando, é porque ainda há chance, né? Porque ainda há chance, Deus ainda quer cumprir o propósito que Ele tem na vida da pessoa, né? E ela precisa buscar o arrependimento, né? Com jejum, oração, né? Se humilhar perante Deus, né? Para que Deus venha estar revelando os pontos, né? Que estão paralisados na vida dela, né? Para que o Espírito possa fluir e trazer esse renovo para ela, né? Então Deus está falando, mas ela está embotada, Deus está falando e ela não consegue ser sensível ao Espírito, Deus está falando, ela não escuta a voz de Deus e ela não vê as coisas acontecer e o tempo vai passando e daqui a pouco o irmão ou a irmã está entrando numa apostasia, né? E, Leonardo, tu enxergaria, assim, tu como tem essa posição hoje aqui de cuidar das ovelhas e também faz a parte da distribuição e da livraria da igreja. Tu teria uma dica, assim, para nos dar, olha, esse material seria um gatilho legal, uma alavanca legal justamente para essa pessoa que está desanimada. Está lá com o grupo familiar, se meu grupo familiar não cresce, vem um, sai um, e daí está sempre naquilo, agora daqui a pouco só está a família, daqui a pouco só vem um ou dois só, e eu não estou indo, o que falta? Eu não enxergo os meus erros, né? Tu teria, assim, uma dica de um impulso, daquele gatilho ali, levado por um material que nós temos aí? Não, teria vários, né? No que tange ao grupo familiar, né? Tem o próprio CD Grupo Familiar, né? Que ali tem toda a visão e a direção de Deus para que a gente venha fazer, liderar aquele grupo com entendimento e na direção do Senhor. Tem o Gerar e Cuidar, né? Porque a primeira função de um grupo familiar é gerar. Tem também a própria Escola do Reino, né? Que fala, tem duas aulas da Escola do Reino. Um é sobre o grupo familiar e o outro é apacentamento e pastoreamento, né, que eu também indico para os irmãos estar acessando, que todas essas coisas abordam sobre o gerar, sobre o cuidar, ou qual é a função do líder dentro do grupo familiar, porque ali ele é um líder, né? Então, aquele grupo familiar ali que está estabelecido naquele lugar, ele precisa evangelizar ao redor daquele grupo, né? Muitas vezes a gente quer sair para mais longe, né? Mas, na verdade, aquelas pessoas que estão ao teu redor, teus familiares, teus vizinhos, teus conhecidos, é aqueles que precisam ser primeiro abordados ali, né? Através de mostrar o aplicativo, de dar uma boa nova, de colher as necessidades daquelas pessoas ali ao redor, para estar orando no grupo, né? Para ela sentir o amor de Deus, porque eu pergunto, quem faz isso hoje? Alguém já bateu lá na tua casa perguntando tuas necessidades? Para estar orando por você? Não. Então, no momento que chega alguém lá, nós estamos aqui fazendo um trabalho no teu bairro, a gente está colhendo as necessidades das pessoas, porque a gente tem um grupo de apacentamento, um grupo familiar na minha casa, tal hora, tal dia, e a gente quer levar essas necessidades aqui do bairro para a gente estar orando, levantando essa oração a Deus para que Ele atenda a necessidade deste povo aqui. Né? E aí, semana que vem, eu retorno aqui para ver se Deus atendeu ou não. Se atendeu, glória a Deus, né? E se não atendeu, vamos continuar orando. Essa é uma coisa que vem através do ministério da palavra, né? E tu tem que estar aberto para receber aquilo, né? E colocar em prática, né? E outra coisa é você ter uma mini livraria dentro do grupo. Então, conforme as ovelhas vão sendo ganhas, geradas, elas já têm que ter aquele contato com a livraria, né? Porque daqui a pouco ela tá botando para fora o problema dela, daqui a pouco ela está desabafando que sofre de depressão, alguma doença, e ela já coloca o olho ali no livro da depressão e já tem um membro ali, um vaso, um instrumento afiado, já pega o material, já apresenta para ela e ela já sai com o material embaixo do braço para casa. Mas aquele que está desmotivado, se ele está desmotivado, ele dificilmente vai fazer tudo isso, quem sabe que isso seria... essa é a direção, mas ele está assim, não adianta, Leonardo, porque assim, eu já assisti uma vez e daí não adiantou, porque os vasos sempre tem, mas uma vez eu assisti e agora não deu certo, né? Mas assim, aquele que está desmotivado, tem algum material assim que tu indicaria assim, olha, esse aqui vai ser um gatilho, uma alavanca, um impulso para ti, tirar essa desmotivação desse momento que tu está com a vida, dessa vida espiritual, da busca espiritual, para tu buscar um patamar novo? Tem. O Fé Dissipa Apostasia. Aí, que é um DVD, né, que vai dissipar, né, com essa apostasia, né, para que aquele irmão se torne orgânico e produtivo, né? E o outro eu vejo assim que é a organicidade do corpo, né? Então o corpo, né, de Cristo ali identificando um membro, né, ali sofrendo,
abalado pelas circunstâncias externas, desanimado, né? O corpo tem que entrar em oração, jejum, lavar os pés daquele irmão, né? Para que ele se sinta abraçado e não excluído, né? Tá aí essas grandes dicas que nós estamos hoje recebendo e compartilhando aqui com o irmão Leonardo para a gente poder buscar um pouquinho mais do Senhor, né? Cada vez mais a gente vê assim o impacto. Hoje a igreja, eu acredito, né? Compartilho contigo, com os nossos irmãos aí, que a igreja é constantemente impactada pelo sistema do mundo, né? E aí eu pergunto e reflito, e é o que eu tenho me perguntado, e acredito até que foi uma exortação do Senhor para mim, diz assim, como é que a igreja, através de ti, está impactando o mundo? Eu fiquei, pois é. Né? Qual é a expressão da vida de Cristo através da tua vida para impactar o mundo? Porque o mundo está querendo te impactar, e você está conseguindo impactar o mundo com o testemunho de Cristo? Que isso também é importante, né? Sim. Normalmente nós, como naturais, a gente sempre tem a tendência de esperar pelo próximo fazer para mim fazer. Mas, na verdade, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser o exemplo. Não importa se meu irmão está fazendo, não está fazendo, se a grande maioria não está fazendo, né? Até porque nós andamos na contramão do mundo, né? Se nós formos pela grande maioria, nós vamos nos dar mal. Então, eu vejo assim que nós temos que... Deus diz na palavra, né, que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas como que eu serei isso aonde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade? Praticando aquilo que eu conheço. Né? O meu proceder ele tem que ser santo. Né? Tanto o meu falar, como o meu agir, meu reagir, o meu proceder. As pessoas têm que ver a diferença nas minhas atitudes, nas minhas condutas. Né? Então hoje, né, por exemplo, uma pessoa que ela é ofendida, qual é a reação normal que a pessoa tem? Ela vai rebater, ela vai te ofender, ela vai te amaldiçoar, ela vai cortar o relacionamento contigo. Mas qual seria um procedimento santo? É você acatar aquilo, orar pelaquela pessoa, abençoar e tentar trazer ela para Jesus. Que benção! Nós aqui hoje partilhando com o irmão Leonardo e já, depois do intervalo, a gente continua. De bem com o pão.